Amados, boa noite. Nossa, estamos nós aqui num trabalho, graças a Deus, de estudos, em que nós estamos trabalhando Amélia Rodrigues. Hoje é a 100ª, eu gosto disso, a 169ª, 169 domingos estamos juntos. Marcos, meu querido, boa noite, meu amor, boa noite. Então, é muito bom. Então, domingo, nós trabalhamos o irmão X, não é? A Maria de Nazaré, maravilhosa. Hoje vamos com a Amélia Rodrigues, a benfeitora, mais um texto iluminativo para as nossas vidas e abençoada família. O texto de hoje realmente, você vai perceber que é para nós, não tem jeito. E esse texto, como ela sempre faz, ela tirou do Novo Testamento, mas é curtinho aqui, no Novo Testamento. Bom, primeiro, vamos lá, com muita calma. Que Jesus abençoe você, abençoe grandemente os seus familiares, o seu lar abençoado, o seu trabalho de amor, abençoe todas as criaturas que te cercam, não é? Para que haja a paz, a alegria, o amor, a fé e a harmonia. Então vamos nós, do livro até o fim dos tempos, da abençoada Amélia Rodrigues, nós vamos ver um texto chamado Um Lugar Solitário. Quando eu fiz a chamada, Ana Paula, querida, ela pôs o Jesus fazendo prece, bonito, não? E aí vocês vão verificar, com o que vamos estudar hoje, por que esse nome, Um Lugar Solitário? Vocês vão ver que lindeza que é isso. Mas, Helenise, boa noite, querida, boa noite. Mas vamos para ver onde ela tirou. Ela tirou esse texto do evangelista Marcos, no capítulo 1, que vai do versículo 35 a 39. É curtinho, só que daí a Amélia faz um texto sensacional. Então vamos lá, primeiro aqui. Então está assim, ó. Oração e peregrinação na Galileia. Oi, Mauro, meu amor. Boa noite, Mauro. Boa noite, boa noite. Trabalhando, né, bem? Douglas, querido, boa noite, filho, boa noite. Tudo bem? Onde que bênção, não? E hoje também foi uma bênção. A Rosane falou sobre o varão da Macedônia no Centro Espírita, do irmão de Emmanuel. Muito bonito, vi também. E vamos nós hoje entender por que um lugar solitário. No Novo Testamento está assim: oração e peregrinação na Galileia. É sempre Jesus, né? E o Marcos fala: levantando-se de madrugada, saiu e retirou-se para um lugar ermo, e ali ele orava. Perseguiu-o, Simão foi atrás, e os que estavam com ele o encontraram e lhe disseram: Mestre, mestre, todos te procuram. Ainda na Galileia. Diz-lhes
Aí Jesus responde, vamos a outros lugares, aos que possuem povoados, para que também ali proclame, pois vim para isso. Veio para as sinagogas deles pela Galileia inteira, proclamando e expulsando espíritos inferiores. Então, é disso aqui, oração e peregrinação na Galileia. A benfeitora Amélia aproveitou essa fala só, levantando-se de madrugada, Jesus saiu e retirou-se para um lugar distante. E ali ele foi orar. Aí, diante de um tema dessa grandeza, antes de entrarmos na Amélia Rodrigues, a gente vai em busca das falas necessárias para que a gente não esmoreça, para que a gente continue, né, Mauro, na luta, mesmo quando tem uma doença grave, mesmo tem um desconforto. Então, aí a gente vai lembrar algumas coisas agora, porque Jesus saiu, gente, para orar. Oi, Melissa, boa noite, linda. Para orar. E aí a gente foi buscar o seguinte: o que faz a oração por nós? Pensa todos da nossa família espiritual. Por que orar? Por quê? Será que vale a pena ficar, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome? Será que vale isso? Será que vale, que me perdoe, não? Pegar um terço, ficar Ave Maria, cheia de graça, já vê. Isso que vale? Não. É interessante. Quando a gente vê sobre a ótica espírita, oi Bel, boa noite, amor, tudo bem? A Deise, a Ide, Angra dos Reis, boa noite, amor. Então, gente, já vou falando desde já, a necessidade urgente de orar. Mas por que, dona Madrez? Por quê? Aí a gente pesquisou e já viu uma série de coisas que Jesus sabia. Depois eu entro na Amélia. Primeira coisa, a oração trata-se da reorganização das energias espirituais, é um tratamento espiritual promovendo e curando o espírito e que cura o corpo, porque todas as doenças começam no espírito, tá? Então, já está falando para que é bom. E que mais? No Espiritismo, a prece é um instrumento poderoso de conexão com a espiritualidade maior, a fim que haja um diálogo sincero e cheio do quê? De magnetismo. Agora, estamos começando a nossa prosa, pode acreditar. Seu espírito protetor está aí, aqueles que estão conectados, estão envolvidos porque é uma pureza sem fim. Uma fala sobre isso, não? E o que mais trata a oração? Vibração do pensamento que eleva o espírito, atraindo os iluminados. E fortalecendo a fé e auxiliando na cura física e espiritual. Só esse trecho basta. Por quê? Porque é o seguinte, você vai no médico, você vai no outro, você vai no outro, você vai no outro. Cada um fala uma coisa, certo? Mas há uma necessidade premente e urgente
do quê? De orar, de pedir para que se cure. Porque a fala é muito séria. Pedi e obtereis. Ah, minha mãe está doente. Pede, Jesus, cura minha mãe. E ore por ela. A distância pode? Pode. Aí continua assim. O que faz a oração? Reduz o estresse e a ansiedade. E aí a gente vai vendo que se não estivermos conectados com a oração, que a Amélia vai falar bonitinho, gente, nós estamos perdidos nesse marasmo, nessa confusão de doenças, de desconfortos tantos. Então, há necessidade, não importa, só que tem uma... O que faz ela? Que benefícios ela traz? Vou citar 10. Primeiro, fortalecimento da fé. Ai, gente, quando você está com um problema, como é difícil, não? Você acreditar que vai haver uma mudança do quadro, vai haver alguma coisa diferente. Oi, Elisete, boa noite, bem. Então, a oração, ela fortalece a fé, a esperança, reduz o estresse, a ansiedade. A oração te dá uma clareza na direção que você vai tomar. Porque quando você ora, o seu espírito protetor te dá uma orientada. Você está conectado com ele? Pois é. Então, o que mais? O que faz mais a oração? Regula o nosso emocional. O Chico recomendava isso. Vai discutir com alguém? Não. Põe uma água na boca e fique quietinho. E se orar. Quando você voltar, é outra a conotação da história. É outra, gente. Muito bem. E o que mais faz a oração? Ah, meus amores, ela consola. É um mecanismo fantástico que Jesus usou quando ele já sabia que seria crucificado. Lembra que ele subiu e foi orar para Deus, o Pai Nosso, a única que tem nos evangelistas? Então veja bem, consola, te dá uma força muito grande. É uma força também contra as tentações. A toda hora, a melhor roupa, o melhor sapato você tem, você quer mais, você quer mais, você quer mais, quer comer, tentação, você quer beber, tentação, se drogar é tentação, deixar a mulher trocar é tentação. Então veja bem o que a oração faz pela gente. Oi, Leontina Morim, boa noite, querida, boa noite a todos. João Lucinho, José Pereira, boa noite. Rose Cantarim, boa noite, querida. Então você vai vendo o que eu procurei, captei dos benefícios da oração. Então, é uma força contra a tentação, porque o inferior está por aí. Você pensou errado? Tá. O que mais? Te dá uma condição de autoconhecimento e tem mais, gente, alinhamento dos chakras, o coronário, o frontal, o laríngeo, o cardíaco, plexo solar, o esplênico e o básico. Veja bem o que faz a oração. Ela é altamente, viu, Sônia, um benefício para a nossa saúde física. Você pode ir no melhor médico, no melhor cardiologista, no melhor oncologista. Vá, mas ore. Oração, porque benefício para a saúde física. E se houver merecimento, vai acontecer. Só que tem hora, né, Valdeirês, que você fala, mas será? Né, Douglas? É difícil, né, bem?
Então, vai vendo. E o que mais faz a oração? Olha, saúde física, viu, Sônia? Saúde física. Acaba a solidão. Tem pessoa que fica em casa, envelheceu, não estuda, etc, etc. E que agora? Vai orar. Esquece da solidão, não existe. Conecte-se com Jesus. E tem mais, uma última que eu peguei. Quando você ora, a atração de milagres e respostas para a sua vida. E se alguém sara, mas você orou. Mas e se você não orar e tiver merecimento, a criatura vai sarar. Mas é uma coisa, é uma ponte nossa que nos une ao divino, a Deus. Então, diante dessas colocações sobre a oração, vamos para o texto da Amélia. Um lugar solitário. Você sabe que Jesus procurou um lugar solitário para orar. Tá? Vamos ver o que a Amélia fala. Narra o evangelista Marcos que de manhã muito cedo Jesus levantou-se e saiu. Retirou-se para um lugar bem quietinho, solitário, e ali se pôs em oração. Aí a Amélia diz: o mundo está repleto de lugares solitários. A multidão é massa informe, volumosa, que atropela, aturde, esmaga. Todo mundo tem pressa, não sei, eu também tenho. Do quê? De repente, pum, acabou. E aí, cadê a pressa? Para quê? Vamos realizando as coisas de acordo com nossas possibilidades, né, Joana Lem? Boa noite. Entende? Então, ela vai falando. E, em um momento, faz-se tranquila essa massa, mas depois agita, cresce, arrebenta, tudo quanto está à sua frente. Então, moto que passa para cá, moto passa lá, o motorista que está atrás, buzina que você não anda logo. Que desespero é esse? Não é? É esse o mundo que nós vivemos. E aí a Amélia continua. Ameaçadora é difícil de ser controlada em razão dos impulsos que nascem nas suas paixões devastadoras. Quer dizer, é difícil controlar esse ímpeto de tudo. É muito difícil. É muito. Aí ela diz, Jesus sempre a enfrentava, essas colocações, tomado de compaixão pela sua loucura, sua ansiedade, sua irreflexão. Ele, na época dele, viveu isso intensamente, muito. Mas nós hoje também vivemos assim. Imagina, você levanta, sai correndo, a gente dava aula 3 períodos, cedo, de tarde, de noite, fanfarra, festa, e pá. Fomos vencendo, tá? Então, é uma realidade. Não raro por isso mesmo, Jesus procurava um lugar solitário para orar, e agora vai, e reabastecer-se em Deus. Aonde nós vamos achar um lugar assim? Gente, um local na sua casa, com uma música suave, tá todo mundo tranquilo, ninguém gritando, ou no quintal, no roseiral, né, Douglas? Sei que tem roseira aí. Então, um lugar tranquilo, um lugar sereno, entende? Então, é isso que Jesus fazia. Agora, a Amélia continua. As criaturas ávidas que formam a multidão sempre tomam
sem dar. Querem mais até a exaustão, sem retribuir. Renovam-se incessantemente, sem consideração pelo agente do seu conforto. Ah, mas agora sim eu troquei de carro, agora eu fiz tal coisa, ai, agora eu me casei, ai, mas sem lembrar de agradecer que a primeira proposta que está no Evangelho ou no Livro dos Espíritos também, a primeira colocação, a gente precisa sempre agradecer. Depois, louvar. Depois, pedir. E torna a agradecer. E a gente não. Só pede, mas não agradece o que já tem. Quanta coisa a gente já caminhou e conseguiu, e foi, e foi. Está muito lindo. Agora, com referência à parte espiritual, a Joana de Ângeles falou ontem numa presteza incansável, absoluta. Moralidade. Se não houver isso, coitado de você, pode parar. Pode pedir para Deus te perdoar e recomeçar. Foi ontem a tese dela. E aí a Amélia continua assim. As pessoas rebelam-se com facilidade e os lábios que estão sorrindo se crispam de ira, as mãos que aplaudem esbofeteiam, o entusiasmo de alegria muitas vezes converte-se em ódio. Era naquela época, era, é hoje. Infelizmente, é hoje. Porque estamos em ritmo de transformação moral, melhora espiritual, melhora. As paixões, as mazelas materiais têm que irem sendo dominadas. Gente, não tem jeito. Porque se você cai, você tem a oportunidade do recomeço. Mas se não recompõe nessa, vai ter outra reencarnação, outra. Deus não abandona ninguém, tá? E aí, então, a Amélia diz: há lugares solitários geograficamente nos quais se ouve a música do silêncio e a voz de Deus. Jesus buscava o Jardim das Oliveiras. Foi quando ele foi preso, ele deixou para 4 apóstolos ali: olha, vocês cuidam aí que eu vou orar. Porque ele já sabia o que ia acontecer. Para se fortalecer, para aguentar o que ele aguentou. De tanta infâmia e injustiça. Não? Então, há lugares, sim, nos quais é uma delícia o silêncio e a voz de Deus. Ali, esse lugar, é possível reencontrar-se, revitalizar-se, pensar para depois enfrentar a multidão. Eu fico lembrando, pensando nisso, que antes do começo das aulas no educandário, regiamente fazer o Pai Nosso, de pé, quietinho, salam, salam. Por quê? Para deixar o ambiente propício para o trabalho de aprendizagem. É todo mundo. Ninguém, não? Todos. Agora, nós. Será que nós precisamos ir num sítio? Vamos no sítio do Douglas. Não. Um recanto na sua casa, no seu quintal. Você ouve os pássaros. Você se conecta, ou na sua casa, ou no escritório, um canto gostoso, um canto seu, intimidade sua, que você conversa com Deus e faz suas preces. Para depois enfrentar a problemática da vida, porque no mundo tereis aflição.
mas tem de bom ânimo. Aí a Amélia continua. Quem não busca um lugar assim, exaure-se com facilidade, cansa com facilidade, atormenta-se, perde o contato com Deus e consigo mesmo. Eu não sei, tem casa que liga a televisão, um grita, o cachorro lá. Não pode nada disso. Tem que ser tudo trabalhado de uma forma que seja de bênçãos, que seja de luz, que seja de paz. Silêncio. Porque nós sabemos, está escrito nos templos cristãos espíritas, o silêncio é uma prece. Chico falava também. E aí, Jesus, arrastado para toda parte, em lugar nenhum, o incauto se desconcerta, se estiola, vencido pela ingrata e insaciável multidão. O pessoal só queria que Jesus curava, resolvesse. Mas se lembra, ele curou 10 leprosos. Curou os 10. 9 sumiu. 1 voltou para agradecer. A humanidade é assim. Mas não é só nesses contos aqui. É na nossa família. É no nosso templo cristão. É no trabalho. Entende? A pessoa quer. Mas não lembra de agradecer. E aí, eu falei para vocês que hoje seria para nós essa fala. Aí ela disse assim, também existem pessoas que são lugares solitários, pessoas que se fazem áridas, amargas, abandonando-se à autocompaixão, à descrença. É pessoa que só quer ser coitadinha, não é nada disso. A vida é de luta, é de progresso. Então, existem pessoas, ela está falando aqui, que são lugares solitários. E essa convivência com esses lugares solitários faz bem para a gente? Não. Não e não. Por quê? Não tem ideais, não tem trabalho, não querem saber, só reclamam e quer que você tenha dó. Não. Modificam-se e acusam sem dar-se oportunidade de renovação e de plenitude. Ora, presta bem atenção. Ninguém nessa reencarnação, família linda espiritual aqui, é uma criatura que precisa disso. Ela tem o mecanismo para fazer isso que estamos falando. Arrumar o seu canto, orar e seguir. E vai vendo todos os benefícios que tem. Fortalece a fé, reeduca e papá. Tem um monte, entende? É só você entrar também nas prosas do Dr. Bezerra de Menezes, na internet, oração de cura. É só pegar um livro do José Lázaro Boberg, peça e receba, você vai entender do que a gente está falando. Fala de Jesus. E aí, a Amélia fala isso. As pessoas mortificam-se e acusam. E não dá oportunidade para si de renovar, de recomeçar, de se conectar com Jesus. É o que nós estamos batalhando. É o 7º livro que estamos vendo. Faltam 5. Veja, é essencial a oração na sua casa. É primordial o evangelho no lar. Mas a minha mulher não quer fazer, o meu filho não quer fazer, o meu marido quer fazer. Faça sozinho. Escuda o seu lar de maravilhas.
Você precisa disso. Você precisa disso. E é por isso que às vezes eu tenho assim, eu gosto de ver alguma coisa do povo hindu, né? Os Hare Krishnas, essa coisa e tal. Por quê? Eles fazem disso uma obrigação. Levanta 2, 3 horas da manhã, senta na cama ou fica de joelho, ora, 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 ora. E nós, que hora que nós oramos? Pergunto para todos, que hora que você se conecta? Será que a gente dá 15 minutos para Jesus por dia? Não dá. Entende? Só dá quando o sapato aperta, quando a doença, pá, aí a gente dá. A gente tem que aprender, é o que ela está ensinando. Então, aí ela fala, é necessário cuidar-se para não se envolver com essas pessoas tóxicas. Essas pessoas exalam o quê? Só negativismo. Você pode estar reclamando para você, num atendimento fraterno que fazemos, você só fala, faz isso, ore primeiro, ame-se, lei da atração, toma passe, acabou. Você não vai ficar alimentando aquela manha, aquela mazela do que fez de errado. O que fez de errado já passou, não tem conserto, daqui para frente agora. Agora conserta, entende? Então ela está falando assim, como existem lugares solitários, tem pessoas também solitárias. Não é bom de conviver, tá? Vamos em frente. Ela diz, nos lugares solitários da natureza, há clima para reflexão, busca interior e paz. Por quê? Porque você está ali, o pássaro canta, você vê uma rosa linda, você entende? Você não está preocupado com horário, com ninguém, com nada. Então você se conecta com a natureza. É uma bênção. Quando Chico, com 17, 18 anos, moço, ele fazia isso. E foi justamente na beira de um rio, uma floresta, que o Emmanuel chegou para ele. Ele viu o Emmanuel e espantou. Nossa, aquela figura linda. Meu filho, você tem vários livros para escrever. E o Chico, mas irmão, você falou que eu tenho que escrever umas 300 obras, mas eu não tenho tempo, como que eu faço? Lá naquele local maravilhoso, disse Emmanuel, Chico, um de cada vez. Mas o que eu preciso fazer para isso? 3 coisas. E quais? Disciplina. E é isso que a gente faz, nós espíritas, estamos trabalhando de uma forma contumaz, mantendo a disciplina, porque compromisso com Deus, compromisso com Jesus, compromisso com o codificador que é Kardec. É muito sério. Quando você não tem possibilidade, por motivo de doença, alguma coisa, tudo bem. Mas agora, o marido jantando, bonitinho, eu estou aqui, feliz da vida. Tem que ter isso. Então, aqui, ela está falando, nos lugares solitários da natureza, você vai refletir, que bênção que eu estou reencarnada, que bênção que eu tenho uma família, que bênção que eu tenho uma profissão, que eu tenho capacidade intelectiva, que eu tenho sabedoria. Olha, gente, ela que falou, tá certo? Aí ela fala assim, você aí chega até, escuta o pulsar do coração da criação. É claro.
Você não admira uma rosa, um pássaro lindo que vem bebericar uma água? Então, mas aí ela torna a falar da criatura que é lugar solitário. Nas criaturas, nas pessoas, lugares solitários, o que elas têm? Aridez de morte e um silêncio, em reações mal controladas contra a vida. Faz bem para você? Não. Nós precisamos de energias positivas. Nós precisamos, mas mesmo que você esteja com problema, quando você vai conversar com uma outra criatura que está com problema, esquece o seu, tá? Mas depois você dá uma faladinha do seu, a pessoa te consola, pronto, acabou. Entende? É isso. Agora, ficar na companhia de uma pessoa que não acredita em Deus, que não pratica caridade, que é difícil, mas são escolhas, não temos que falar nada. Então, aí ela volta. Jesus preferia os lugares solitários, nos montes, longe das multidões. Depois que ele reabastecia suas energias, porque ele estava na matéria, ele descia. Aí é o trabalho. Ele viera para conduzir as pessoas ao aprisco, considerando as ovelhas, algumas dóceis, outras rebeldes, várias enfermas. A função dele: oi, Valdecina, boa noite, linda, tudo bem, filha? Então, veja bem, Jesus, ele sabia cada criatura como era, sabia, ele conhecia profundamente. E ele, então, para estar perto de pessoas que pudessem ter uma energia contrária, ele se reabastecia da espiritualidade, nos lugares solitários. Por isso que chama um lugar solitário. Era lá. E aí a espiritualidade vinha, aí ele ficava ótimo, e aí ele ia trabalhar. Entende? Olha, veja bem, conosco é a mesma coisa. Você pode consolar as criaturas, não vai carregar os problemas delas, mas vai se cuidar mais para produzir mais. Por quê? Aí, como Jesus falou, ovelhas dóceis, crianças maravilhosas, crianças autistas, crianças rebeldes, velhos, nossa, tem de tudo. Então, era necessário para Jesus conviver, participar dos seus cuidados e aspirações, das suas paixões, a fim de atendê-las, não naquilo que queriam, porém no que realmente necessitavam. E é por isso que ele falava por parábolas. Não dava para falar, você tem que fazer o caminho reto, você tem que orar, Não. A quem muito foi dado, muito será cobrado, tarará, aquelas coisas, não é? Não é, diz a Amélia, de estranhar que os amigos, ainda ignorando o programa do trabalho, ao encontrar Jesus, reclamavam. Ele não tinha sossego, gente. 3 anos que estamos vendo com a Amélia, curando sem parar, arrumando sem parar, a pessoa não toma rumo, ele tentando. E aí havia aquela fala: anda logo, reza logo, mestre, todos te procuram. Claro, quem que não queria? Entende? Oi, Sandra, querida, boa noite, filha, tudo bom? Graças a Deus, estamos caminhando. Um beijo no seu coração, linda. A Sandra é uma palestrante maravilhosa de Araraquara. Ela é imperdível, tá bom? E dá curso, meu Deus, de online sobre psicologia, essa coisa e tal. É danada, muito linda. Vamos lá.
Então, essa busca, essa ânsia de soluções fáceis permanece conosco. E ainda nós queremos desfrutar do alheio o quê? O esforço, ao invés de empreenderem-nos eles próprios, caracterizando nossos dias de alienação. Então você quer uma empregada que realiza, que dá o sangue, mas você paga bem? É isso aqui, entende? A solução é você ter uma serviçal, mas que seja feliz do trabalho que ela está, que ame o que ela faz, e acabou. E paga o que realmente ela merece, e acabou. Ser paz da sua casa, mais nada, gente. Aí ela continua, como Jesus e sua majestade não se submetiam aos paradoxos humanos, que de cedo ele definiu, a sua resposta foi clara para Pedro, foi clara. Vamos para outra parte, para as aldeias vizinhas, a fim de pregar ali, pois foi para isso que eu vim. Gente, eu fico sempre encantada, porque passaram-se mais de 2000 anos, entende? E é a única criatura, claro, criada por Deus e enviado, governador planetário, em quem ele vai estar conosco até o fim dos tempos, em quem você, em todas as suas aflições, tem que falar com ele, tem que orar, tem que falar, Pai, me socorre, mas de verdade, Pai, me ajuda, mas faz a sua parte. Então, ele falou, vamos para outra parte, porque eu sei para que vim. As doenças e os problemas são fomentados pelo próprio indivíduo. E isso aqui me deixa um pouco triste, porque na realidade, você começa a pensar. Se você tem diabetes mellitus 2, é porque você está gordo e comeu demais. Você que arrumou. Né? Se você entra numa sala de aula e entra gritando, você não tem autoridade moral. Ninguém vai fazer silêncio. E também, quando alguém nos agride e falam, você refreia e fica quieto. Por quê? Senão você se iguala à criatura. A criatura. Não pode. A Sandra falou, seguir Jesus é colocar em prática os ensinamentos, vivendo o amor, a empatia e a fraternidade no dia a dia. Amada, é o que nós espíritos estamos fazendo, não é? E a Marisa Bressan, do Rio Grande do Sul, está entrando. Um beijo, amiga. Um beijo do seu coração, linda. Então, Jesus, veja bem, o que ele pregava era o caráter de libertação da criatura. Libertação. Você não precisa ficar aprisionado a nada, não? E aí, a Amélia comenta, o homem imediatista não se dá conta da sua impermanência existencial, porque vive momentos que sucedem outros, sem escogitar do programa real, mediante que é a vida em si mesma. Pensa que é só uma vida. Então quer fazer tudo, quer aproveitar de tudo, quer fazer não sei o quê. Mas orar, não. Se conectar com Jesus, não. Mas interessante que eu fico pensando, né, Sandra? Fico pensando assim, eu já estou com quase 90 anos, e meu pai foi um dos primeiros espíritas de Bitinga, mas não tinha centro, era numa casa, coisa e tal. Mas por que uma criatura de 1890, do século passado, tinha no seu interior
essa delícia desse conhecimento, dessa força, entendeu? Para trabalhar e a doutrina, ter no caderninho todas as preces com a letra dele, tirada de algum livro, porque não podia comprar. Então, naquela época, difícil. E hoje? Quanta facilidade! O templo aberto, biblioteca, certo? Então, cursos, palestras, cantos, falas, meu Deus, vamos buscar. Mas não é só na nossa casa. E a Igreja Católica também, os templos, e canta, e ora, e pá. E os evangélicos, a mesma coisa. Gente, o homem precisa urgente do que eu falei, a Sandra falou, Jesus. Não tem jeito. Não adianta correr e achar, não, você resolve agora na mocidade, depois fica difícil. Entende? Então, a Amélia continua assim. Porque o tema é justamente um convite, ó, um lugar solitário, é um convite para nós hoje acharmos um canto delicioso nosso, para a gente orar, se conectar com a espiritualidade. Você não é só físico, você é um espírito em evolução. Você não está perdendo tempo, não. Entende? É isso que não entra nas criaturas. Eu falo isso por causa dos meus netos, etc e tal, tá? Então, vagueando pelas paisagens da sensação, é fisiológico, brutalizado, gozador, descomprometido com o trabalho e a ordem e o desagrado. É fazer o que gosta. Aí você paga um curso cabeleireiro. Não vai. Ah, você paga não vai. Você ajuda aqui, não vai. Ah, não, estou cansada, com 23. Entende? Você não tem jeito de, às vezes, colaborar com essas pessoas, porque não querem ser auxiliadas, tá? A Marisa está dizendo aqui, vou falar para vocês. Um grande abraço fraterno para a senhora e todos os confrades maravilhosos para a nação sobre Jesus. A Marisa é do Rio Grande do Sul, essa bênção para nós aqui. Obrigado, amor. Então, aí, quando a criatura começa a buscar Jesus, quando se alcança o nível espiritual da existência humana, as aspirações se elevam aos graus da emoção superior e alterações do comportamento. Chega o mundo de ventura. Você está com um problema, mas você consegue ajudar o outro. Né, Douglas? Você está com dificuldade para andar, mas você consegue ajudar. Está aqui. Quando você alcança esse nível espiritual, que ninguém quase está buscando por preguiça, por comodismo. Não tem jeito. Você não vai obrigar ninguém. Você vai passar isso aqui. Né, Furuta? Passa isso. Quem quiser, que faça. Vamos embora. E aí, ela diz assim, a humildade natural nele floresce e o desinteresse pelas ilusões e seus é espontânea, ficando rico de júbilo, sem sinais de apego ou rumores de lamentações. Claro, que difícil desistir do apego. Eu fico imaginando, porque o tempo está passando, claro, não? Vimos sexta-feira que não vamos levar nada estudando o Livro dos Espíritos, não é? E, não, foi o Evangelho. Então, mas eu conversando com meu filho mais velho, ele fica frisando para mim, mãe, precisa ter o desapego. Por quê, mãe? Nada é nosso. Tudo passa. É uma realidade.
Entende? Às vezes uma criatura está trabalhando no lar e ela começa a dominar. Aí chega uma outra, faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo. São os apegos do domínio do mundo. Não pode. Então, abaixa a tocha. Vamos caminhar bonito. Porque tem que ser humildade, a humildade natural perde o interesse por essas ilusões, não é? E vai saindo dos apegos. Cara, quantas mães essa semana desencarnou uma menininha afogada de 3 anos. Olha o desespero dessa mãe, o apego a essa filha. Como é que pode? Mas ensina que a humildade natural floresce e há uma necessidade de desapego e não lamentar nada. Porque chega para mas você viu? Só acontece comigo, eu sou mesmo infeliz. Não é nada disso, não é nada disso, nada. Aí Amélia diz, aqueles porém, como os de hoje, eram dias de brutalidade e avareza. Ela está firme. No dia de hoje, não está diferente não. Tá? Não está diferente não. E nós, espíritas, da família espírita, temos que exemplificar de acordo com o que a Sandra colocou aqui, vendo os ensinamentos de Jesus, vivenciando o amor, a fraternidade, o abraço, tarará, tarará, tá aí. E orar, não? E aí, então, ela diz assim, Amélia, o ser espiritual estava, como ainda se encontra, dormindo sob a couraça da indiferença, dos desejos infremes, do personalismo, da violência, da traição, etc, etc. E não é? E não é? Você precisa, eu que vivo no meio educacional ainda, com 300 crianças, trabalhar isso, entendeu? Trabalhar a divisão do lanche, não empurrar o outro na fila, usar corretamente o banheiro. São essas coisas, gente, que está aqui. Porque estão reencarnando para aprender. Nós estamos reencarnados para quê? Para aprender, para progredir, para crescer espiritualmente. E outra, mas eu fiz coisa errada. Muito bem, recomeça. E às vezes a gente vê a história de um de outro, um cara matou o outro, numa história que eu vi, matou o outro. Tá bom, na espiritualidade se prepararam. Eu pensei, vão nascer irmãos. Não, o que matou vai ser mãe do que ele matou. E aí? Você já viu? Nós não sabemos porque uma barreira para não lembrar do nosso passado. Então, quem que está conosco? Gente do céu, vamos em frente. Aí, então, ela está falando que hoje também está assim. Personalismo, quer ser mais importante, fica indiferente à pobreza do outro, mas o problema é dela. Não. Não é que você vai resolver o problema do mundo, amores, mas você pode amenizar cada situação dessa vida aí. E aí, ela continua assim, era necessário, naquela época, golpear-lhes o envoltório até retirá-los, para que pudessem considerar a realidade e compreender o que ainda não descobriram. Então, foi difícil. Jesus, então, curava as mazelas, atendia às necessidades, crescia aos seus olhos e passava a ser considerado. Porém, enquanto lhes interessava o povo,
pois que na sua aflição, olha, veja bem, preso, parará, na sua aflição, testemunho e doação, Jesus foi deixado a sós, até pelos que o amavam. Judas trai, todos somem de medo, fica quem no pé da cruz? Maria de Nazaré, Maria de Magdala, Maria Cleofas, Joana de Cusa e quem? João Evangelista. Ele não tinha medo de nada, o coitadinho do João. Era 18, 19 anos, entende? E cadê o Pedro? Simão Pedro forte, cadê? Negou Jesus. Cadê o resto? Mas, aí você sabe da história, que quando Jesus ressuscita, vai ter com todos, não reclamou de nada, e deu obrigação. E todos foram, Etiópia, do Seone, Macedônia, etc., pregar a boa nova. Pregar a boa nova. Então vocês vejam bem que ela explica que conosco também pode acontecer isso. Às vezes você não vai contar com um filho, uma filha, um genro, uma nora, um neto, não vai. E não tem que reclamar. Conta com outras pessoas que podem te ajudar. Entende? Porque cada um faz seu caminhar. O que você semear, você vai colher. Então, é claro isso daqui. Está falando isso para a gente ficar acordado. Ele foi deixado a sós, até pelos que o amavam. E ele, que é Jesus, entende? Como ela chama a nossa atenção, gente? Não tem cobrança, tem que ter amor. A Sandra falou, amor, empatia, solidariedade. Tem, não tem. Segue. Assim, naquela oportunidade, após pregar, ministrando a terapia preventiva, que é a oração, ele curou por toda a Galileia e expulsou os espíritos perturbadores que atazanavam todo mundo. Jesus foi um primeiro dialogador, se dizemos na mesa mediúnica. Como? Ele tirou da Madalena 7 espíritos, não sei quem lá. É assim, foi isso que ele fez. Então, o deslumbramento das multidões seguiam e cada vez maior o número daqueles que recorriam à sua ajuda. Vai atrás. É gozado que Nicodemos não teve coragem de levar ao Sinédrio para ir com ele, entende? Mas foi à noite saber. Mas o que eu faço? Escondido dos outros, não é? Ai, pessoal, que você ensina cada coisa? Você está falando que quem não nascer de novo não verá o reino dos céus, mas nascer que jeito? Estava falando já da reencarnação. Ele entendeu mais ou menos, mas quando ficou combinado o horário que Jesus ia sair do local, e ele iria também, ele deixou um saco de moedas e desapareceu. Porque era muito difícil seguir Jesus, como está difícil agora, nesse século, colocar Jesus de novo no contexto. Pelo amor de Deus, não? E aí, a Amélia diz, sempre haverá dores e mazelas nas multidões, enquanto perdurem as paixões desencadeadoras. Gente, enquanto estiver droga, álcool, enquanto estiver sendo dominado pelas paixões materiais, e então trai, abandona, e faz isso daqui, isso aqui, está difícil. Sempre vai ter isso, porque tem que haver uma coisa, o que o Douglas falou sábado, somente a transformação íntima do ser.
Ele tem que ser forte. A mulher tem que ser forte. O homem tem que ser forte. Não é qualquer mocinha que vai destruir um lar. Não pode. Não é qualquer rapaz bonito que a mulher vai abandonar. Não pode. Ah, mas numa noite ali no bar, numa cervejada. Não pode. Porque são colocações que temos que dominar. E isso, a transformação íntima do ser constituirá recurso impeditivo para a instalação das matrizes de sofrimento do corpo sutil. Quer dizer, o espírito não está bem, o corpo também não fica bem. As mazelas vêm. Esse esforço desafiador para dominar as más tendências lentamente nasce e se desenvolve à medida que a própria dor lapida o egoísmo e dilacera as paixões dissolventes em dominação arbitrária. Somente a dor educa. Quando a criatura não vai para Jesus por amor, ela vai pela dor. Está aqui. E estamos falando disso. E aí a Amélia termina assim de uma forma linda. Enquanto luz, a esperança e a multidão estruge qual mar violento nas praias, é necessário recorrer aos lugares solitários para falar com Deus, ouvi-lo e adquirir força para falar e escutar as criaturas humanas e botar em prática a caridade abençoada. Olha que lindo, está na nossa mão. E então hoje, encerrando, eu pensei assim, vamos fazer uma oração, lembrando o Dr. Bezerra de Menezes, que é o médico que trabalha na espiritualidade com cura, tá bom? Então, tanto cura espiritual como cura física. Então vamos orar para encerrar nossa noite de domingo tão preciosa, graças a Deus. Vamos lá. Deus, soberanamente bom e justo, Jesus, o médico, o mestre, o amigo, o companheiro. Espíritos protetores de toda a nossa família espiritual, toda. E daqueles que irão ver depois a nossa prosa. Benfeitores espirituais tantos, junto com o governador do orbe, tentando deixar esse planeta melhorado. Amados, muito obrigado por tudo que nos tem concedido. Muito obrigado. O dom da vida, essa reencarnação, essa caminhada. Muito obrigado. Muito obrigado pela família que formamos. Muito obrigado pelo lar abençoado. Muito obrigado pelas pessoas que nos cercam. E o trabalho, Senhor, muito obrigado. Obrigado também por essa doutrina que nos convidou hoje, mais do que nunca, a orar, a sintonizar-se com o divino. Obrigado por essa lição de amor. Mas Jesus vem ter conosco. Cada um tem um pedido a lhe fazer. O Senhor for claro, pedi e obtereis. Enquanto oramos, cada um faz o seu pedido com amor, com amor. Lembrando todas as falas
de um lugar ameno, hoje não, mas um dia, todo dia, um lugar seu, para esse contato com o divino. Então, Jesus de amor, abençoai a todos. Que a saúde se faça no físico, no perispírito e no espírito. Ilumina o lar para que acordem e coloquem os ensinamentos de Jesus na sua casa. E assim nós oramos. Amado Dr. Bezerra de Menezes, médico espiritual, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos. Amado, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem males físicos e espirituais. Estamos pedindo, doutor Bezerra. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças, as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia, do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos do nosso Senhor Jesus Cristo. Seca-se a planta e cai sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Assim, seja feita a sua vontade, Bezerra de Menezes. Amados, eu, feliz como sempre com vocês todos, só quero desejar uma bela noite, fim de noite, um bom sono. E amanhã, segunda-feira, novas propostas. A todos, meu carinho, meu amor, meu muito obrigado. Mas não se esqueça de orar, o Mauro já colocou. Motivadora, minha gratidão pelo belo trabalho de divulgação. Mauro, vamos fazer todo mundo orar, meu amor. Vamos fazer cada um escolher o seu cantinho e fazer para reabastecer suas energias para poder continuar, tá bom? Um beijo para todos, para todos. Meu carinho, meu abraço, boa noite. Fiquem com Deus.